meu povo do... Lesson de Vendei. Tudo bem, meu povo? Tá eu e aqui a Daniela, seu amigo Teol e Daniela e Teol, para passar mais uma lição para vocês. A lição número 4, meu povo. Olha aí, meu povo. Daniela mostrando para vocês essa lição top demais para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Senhor, um pouquinho mais de que a gente deve ser temente a Deus e lembrar que Ele é a fonte de todo poder e de sabedoria. Muito bem, meu povo. Daniela, qual é o título da lição? O sábio insensato. Mas espera aí, como é que eu posso ser sábio e insensato? O que aconteceu com Salomão, meu povo? Um dia desse era um jovem que mal sabia comandar, humilde. Meus irmãos, quer saber quem é alguém? Dá poder para ele. Meu povo, infelizmente, o homem mais sábio do mundo, por causa de Deus, ele era sábio. Mas quando a gente se afasta de Deus, meus irmãos, a gente se torna, em vez de sábio, um sem noção. Sabe o que é um sem noção? Só faz besteira, só faz burrice, só faz coisa errada. Meus irmãos, longe de Deus, nós não somos nada. Ouçamos então, atentamente, o que diz o texto. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Meus irmãos, um homem, como eu falei no começo, tão sábio, tão inteligente, tão humilde, mas agora cedeu à exaltação própria, excedeu à cobiça, sabe? Ao orgulho. Meus irmãos, Salomão deixou de seguir os conselhos de Deus. Deus falou para ele assim, não tenha muitas mulheres, não acumule muitas mulheres, e nem muito ouro, e nem muita prata. Sabe por quê? Para tu não ceder à cobiça. Mas Salomão cedeu. As muitas mulheres pagãs o fizeram pecar. Sabe quando o povo de Deus, muitas vezes estava de boa, estava vivendo bem, mas começou a fazer aliança com outros povos? Foi o que Salomão fez. Vivia em paz, em harmonia, mas que não demorou muito para que Salomão se afastasse de Deus aos poucos. Ele já foi fazer logo o casamento, adivinha com quem? Com a filha de Faraó, o rei do Egito. Meus irmãos, tanto que o povo de Deus passou 400 anos sendo escravo, Deus tirou com mão forte do Egito. Salomão agora, primeiro ato dele, se casa com a filha de Faraó. Meus irmãos, se já não deu certo no passado, vai dar certo agora? Sabe? É que nem você já fez uma coisa errada. Não volte a fazer. Você aprendeu com seus erros. Mas Salomão fez casamento, fez aliança. E o que resultou? A apostasia. Ele começou a fazer vários casamentos políticos com várias mulheres. E essas mulheres o fizeram pecar. Sabe por quê? Ele pensou assim, eu vou pregar para ela, eu vou trazer ela para a igreja, eu vou mostrar o Deus vivo. Acabou sendo contaminado. É o que acontece com muita gente da igreja. Vai procurar casamento fora do arraial da igreja, em outros lugares aí, com outros povos, e em vez de você trazer a pessoa para a igreja, a pessoa que te tira da igreja. E isso, meus irmãos, Deus falou assim, não faça aliança. Sabe? Não se misture com o jugo desigual. Que aliança tem a luz com as trevas, o justo com o injusto. Deus sempre falou ao povo de Deus não misturar com os povos pagãos em redor. Que eles é que deveriam aprender da nossa religião. Mas Salomão insistiu no erro e acabou pecando. Sabe? Exaltação própria, recebendo muito elogio, sabe? Recebendo elogio que era muito sábio, muito rico. E tudo isso foi mudando o caráter de Salomão. Sabe? A glória tem que ser dada a Deus. A oração do Pai Nosso diz assim, santificado seja o teu nome. Ao Senhor teu é o poder, a honra e a glória e para sempre. Amém. Meus irmãos, quando a gente toma a glória de Deus, nós estamos tomando aquilo que é de Deus. Sabe quando o diabo quis o trono de Deus, quis a glória de Deus? Sabe, meus irmãos, Davi deixou que a exaltação própria, a cobiça, o diabo, Lúcifer, a cobiça, Sansão, a cobiça de viver no meio dos filisteus, ele foi para lá, daqui a pouco estava fazendo tudo que os filisteus faziam e ficou tão cego que perdeu até os olhos. E Salomão, infelizmente, um homem tão sábio, que era tão humilde, para manter os seus luxos, cobrava impostos caríssimos
vivia numa vida de luxúria, sabe, de exaltação própria, meus irmãos. Diz que de um rei misericordioso e bondoso e justo, ele se tornou um rei tirano. Diz que as pessoas tinham aversão à vida de Salomão. Meus irmãos, ele acabou esquecendo quem era a fonte do seu poder. Meus irmãos, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, a fonte de sabedoria é Deus. A sabedoria longe de Deus é o quê? Loucura. Você se torna um sem noção. Você se torna, meu irmão, uma pessoa como um tolo. Imagina um copo d'água cheio. Não cabe mais nada. Quando a pessoa se torna sábia aos próprios olhos, ele se torna um tolo. Sabedoria, sabe o que Deus queria? Era que Salomão compartilhasse a sabedoria dele, falando do Deus que deu tudo para ele, para todos os povos. Ele não precisava estar fazendo tantos casamentos. Ele, quando se uniu a essas tantas mulheres, meus irmãos, ele teve de construir templos, e templos grandes e majestosos. Diz que ele construiu templos a Quemos, que antigamente também era conhecido como Dagon, que era metade peixe e metade homem. Sabe, ele também serviu a Astarote, meus irmãos. A Astarote era uma deusa, a deusa da lua, a deusa de cultos pagãos, de prostituição. Diz que Salomão se uniu a esses cultos. E diz que o pior, sabe, esses deuses dos sidônios, dos amonitas, diz que o pior de todos foi quando, lembra que no começo Salomão defendeu uma criança? Lembra que aquelas mães, aquelas prostitutas, disseram que aquele que sobreviveu lá dela, estava aquela briga, e ele mandou o guarda pegar a espada e cortar ao meio. Quando chegou, ele sabia que o amor de mãe ia falar mais alto, defendeu o amor de uma criança, de um bebê, um homem defensor de crianças. Agora, Salomão, para satisfazer os desejos das suas mulheres, das suas concubinas, ele tinha casado com 700 mulheres e 300 concubinas. Sabe quem começou a adorar? A um deus minúsculo chamado Moloque. Esse deus Moloque era uma aversão, uma aberração, era algo abominável, meus irmãos. Diz que tinham braços de ferros, e aqui dentro, aqui, ó, tinha tipo uma fornalha, meus irmãos, uma concavidade onde os braços quentes eram colocados crianças vivas para serem oferecidas a Moloque. Meus irmãos, diz que no passado mais de outras nações ofereciam 300 crianças vivas a esse tal de Moloque. Meus irmãos, um homem, defensor de criança agora, se prestar um papel tão baixo desse, quando a gente se afasta de Deus e está em pecado, o ser humano perde a semelhança de Deus. O ser humano é capaz de chegar ao mais vil dos pecados. Você está vendo como a cobiça levou à exaltação própria, ao pecado, à adoração própria. E, meus irmãos, um pecado leva a outro. Quando a gente se distancia de Deus, a gente perde a sabedoria, a santidade, perde tudo. E Salomão foi avisado. Deus falou que ele perderia o seu reino por causa disso. Meus irmãos, o que seria mais difícil para um adolescente perder hoje em dia? Será que seria o celular? Tirar o celular de um adolescente? O que será que seria pior? Tirar dele a internet? Cadê, Daniela? Vendo a lição aí acho que é de quarta-feira, mostra aqui o que o adolescente poderia perder. O que mais? As roupas favoritas que ele mais gosta. O que mais, Daniela? Outro exemplo. Liberdade para sair com os amigos. A liberdade para sair com os amigos. Meus irmãos, todas as bênçãos vêm de Deus. Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Tudo que nós temos e nós somos é de Deus. E muita gente está esquecendo quem é a fonte do seu poder. Meus irmãos, é como os adolescentes às vezes esquecer do seu pai. Honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue. Tu quer ter vida longa? Abençoa obedece os teus pais. Quer ter uma vida mais próspera e abençoada? Honra a Deus. Obedece esse teu Deus. Diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão esqueceu disso. E olha, por amor a Davi, Deus não tirou prontamente o reino de Salomão. Salomão deixou que a exaltação própria, a glória que era a Deus, fosse dada a ele. Tanto que o próprio templo que ele construiu, até hoje é conhecido como o templo de Salomão, e não o templo de Jeová, o templo de Deus. Meus irmãos, como é triste quando alguém está cantando, quando alguém está pregando, e lá no final ele recebe os elogios
pela pregação, pelo canto, ou fazer tão bem ali o instrumento, tocar piano, alguma coisa, meus irmãos. Todo dom perfeito é de Deus e toda a glória deve ser dada a Deus. Meus irmãos, nada é para nós. Importa que Deus cresça e eu diminua, meu povo. Toda a honra e toda a glória, tanto o comer quanto o beber, tudo a gente deve fazer para a honra e glória de Deus. Que nós possamos ser humildes, meu povo. Porque a humildade vai antes da honra. Vamos ler o flash da semana. Leia, Daniela. Se Salomão tivesse continuado a desviar a atenção de si para aquele que lhe concedeu sabedoria, riquezas e honra, sua história teria sido muito diferente. Contudo, ao atingir o ponto mais alto da grandeza, Salomão ficou atordoado, perdeu o equilíbrio e caiu. Sendo constantemente elogiado, Salomão finalmente permitiu que falassem dele como uma pessoa mais digna de louvor. Está vendo o perigo da exaltação própria, meu povo? Está vendo o perigo de... Olha só, quer saber quem é alguém? Dê poder para ele. Aí realmente começa a aparecer o teu verdadeiro caráter. Meus irmãos, nós possamos ser humildes e dar glórias unicamente ao Deus que merece. Que todas as pessoas, meus irmãos, se ajoelhem perante Ele. Sabe, no final da história humana, de tudo que aconteceu no universo, você vai dizer: digno é o Cordeiro de Deus, o único digno de honra, glória e louvor. E nós possamos dar glória ao único Deus que merece toda a honra, glória e louvor. Um beijo para vocês. Tchau! Tchau!